Olá, você que chegou por aqui. Esse é o trailer do podcast Repercuta. Eu sou Jade Tavares e acredito que para todo mundo que vá acompanhar um pouco do conteúdo do podcast também queira conhecer um pouco também de quem está produzindo, né? Quem está por trás desse produto, né? Acho que também é importante. Então, como eu já falei, eu sou Jade Tavares, sou de Recife, tenho a formação em comunicação, fiz o curso de rádio, TV e internet na Universidade Federal de Pernambuco. E o gosto por bateria, por música já vem de antes. Não tenho um histórico familiar de ter artistas, enfim, pessoas, músicos na família, mas sempre ouvia bastante por intermédio dos meus tios, do meu avô. Ouvia bastante música pernambucana. E também depois, durante a adolescência, fui um produto, digamos assim, da MTV Brasil, né? Então, passava noites assistindo os blocos de clipes, e foi uma grande escola também para mim, além dos próprios programas da emissora também. Acho que até por isso, até meu trabalho de conclusão de curso também focou um pouco no funcionamento da MTV Brasil também, né? E como baterista toco... Eu sempre uma data que eu confundo. Não sei se é de 2005 ou 2006, mas foi um ano... Foi aquele período ali, finalzinho do ensino médio. Eu lembro que consumindo bastante MTV, e aí eu lembro bastante de um tio que ficava incentivando, né? Ouve isso, ouve aquilo e tal. E aí eu lembro até, e aí você com 15, 16 anos, você começa, eu não vou dizer se afirmar, mas assim, você acaba tendo uma grande influência, né? Da mídia, né? E das bandas que você gosta, né? E aí eu lembro bem, e assim, era fanático de futebol, ainda gosto muito de futebol, mas na época eu respirava futebol mesmo, assim. E aí eu lembro que um linear muito interessante para mim foi Copa de 2002. Eu tenho 30 anos, talvez pessoas mais jovens nem tenham vivido isso, mas nós tivemos a Copa de 2002, né? Japão e Coreia, jogo de madrugada, e aí o Brasil acabou desclassificando a Inglaterra. E aí, acho que no mesmo dia ou um dia depois, o Oasis acaba lançando um single do álbum de estúdio deles da época, o Hitting Chemistry. E aí eles lançam a música Stop Crying Your Heart Out. E daí, eu lembro que também era Recife, nessa época a gente aderia o horário de verão, né? Que é uma coisa que a gente não tem mais hoje aqui. E aí eu largava da escola à tarde e já ia correndo pra ver MTV, ver os clipes que eu gostava. Era interessante porque o horário de verão, na minha cabeça, eu achava que a gente ganhava tempo, sabe? Porque eu costumava largar da escola à noite, já era noite, e aí eu largava e não tinha sol, assim. Aí eu podia ainda fazer alguma coisa ali no final da tarde, né? Eu corri de bicicleta e tal, mas aí, assim que eu comecei a gostar bastante da MTV, do que passava lá. Eu lembro bem que também tinha um programa chamado Copa de Clipes nessa época, né? E aí lá eu também vi um clipe que eu gostei bastante, a música que eu gostei bastante foi a Learn to Fly do Foo Fighters. E aí foram essas bandas que acabaram abrindo portas assim para que eu conhecesse um pouco mais do rock, né? Apesar de hoje ouvir muito mais coisa, ser bastante curioso, né, para conhecer coisa nova e gêneros diferentes e tal. Isso também desemboca lá na bateria, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas aí, aliás, quase todos os programas da MTV eram bastante legais. Isso eu tô falando de começo dos anos 2000, isso é 2002, 2003 aí. E era legal também porque eu podia
meio que ganhar o tempo perdido ali, vendo os clipes antigos e tal, e aí ia pra casa muito rápido para poder assistir, né? E aí futebol foi ficando um pouco mais em segundo plano, né? Daí, consumindo bastante as bandas, eu lembro bem que um dos meus primos tinha acabado de nascer e tal, e chegou o período em que ele ia abandonar o berço. Eu lembro bem disso, assim. Ele iria abandonar o berço. E aí o que acontece? Esse meu tio, que também tinha me incentivado lá atrás, eu lembro bem dele. Ele é artista plástico, e aí eu lembro dele ter pego partes do berço, assim, de grades do berço que eram de madeira na época, e ter cunhado 2 baquetas, né? E aí me deu e tal. E aí eu tava consumindo bastante rock e tal, e aí ele até dizia: por que tu não fica parecido? Por que tu não se veste assim? Por que tu não deixa o cabelo assim, assado? E nisso tudo eu já tinha toda aquela vivência de tudo que meu avô colocava, assim, para tocar nos domingos, né? Na casa do meu avô, em que a família toda se reunia, né? Então, e se reúne ainda. Então, era tudo isso misturado com Jackson Pandeiro, Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi e vários outros. Agora, esses 3 são principais. Eu lembro bem que até os meus 9, 10 anos, eu pensava uma coisa muito interessante, porque o meu avô também se chama Luiz Gonzaga, né? E então, eu vi que meu avô era Luiz Gonzaga, e pra mim só existia um Luiz Gonzaga que era meu avô. E aí eu via tocando no som em casa, no domingo, eu pensava que esse era meu avô, né? O que é muito interessante, porque tão influente quanto o Luiz Gonzaga mais famoso, pra mim é meu avô que sem perceber, muitas vezes ele nem percebia, mas ele tava ali me apresentando muita coisa, né? E aí, voltando um pouco para esse caos do berço, eu comecei a ouvir, e esse amigo do meu tio, que é músico, ele tocava vários instrumentos e tal, ele chegou a me dizer: olha, tu tá gostando de música agora, tá interessado nisso? E aí ele me indicou uma escola municipal em que tinham aulas nos finais de semana. E aí pediu para eu aparecer lá e procurar o professor de bateria da época, que era amigo dele e tal. E aí eu fui. E aí, chegando lá, isso já era 2004, isso já tinha uns 2 anos que eu já tinha tido o primeiro contato com música de forma mais detalhada e mais dedicada nesse sentido. Então o que é que acontece? Eu chego na escola e eu lembro bem que eram aulas nos sábados. Eu chego lá, tinha aula de flauta, violão e bateria. E todo mundo queria violão. Lembro que era uma escola super simples, ainda existe, onde o pessoal tinha aula de violão. Era mais direcionado para crianças e adolescentes. E aí, lá no fundo do espaço tinha uma sala reservada para bateria, né? E quase ninguém queria. Eu lembro que no início só tinham 3 ou 4 alunos, e mesmo assim só ia eu e mais um. De alguma forma era legal, porque eu tinha mais atenção do professor. Lembro até hoje o professor Rodrigo. Foi muito importante para minha inserção naquele momento na bateria, porque uma coisa é você gostar e outra coisa é você saber se você tem jeito para aquilo mesmo, né? E aí ele conseguiu identificar que havia jeito e viu, assim, a minha certa dedicação, porque eu costumo ser muito metódico, então eu não gosto de... Eu inicio uma coisa, eu gosto de pelo menos concluir um ciclo básico de algo, sabe? Senão eu me sinto em prejuízo, assim. Eu acho que por isso até muitas vezes eu pondero bastante antes de entrar em projetos, em fazer coisas novas, exatamente por conta de continuidade. Eu gosto de pelo menos ter uma certa história contada com aquilo. E aí tive contato logo, o que foi muito interessante, porque lá na época muita gente só queria ter mais contato com o instrumento, e aí ele começou também a inserir aulas teóricas, em que praticamente só ia eu. Lembrei também que também tinha aulas de baixo lá, de baixo acústico. E aí foi nesse momento que eu tive os primeiros contatos básicos com métodos de bateria, né? Como o Pozzoli, o Stick Control e o
e o método de rock do Carmine Appice, né? E em casa ficava estudando nos pés e tal. Se bem que o meu início mesmo na bateria que a gente chama foi no sofá de casa mesmo, assim. Então a caixa era minha perna direita, eu sou destro. O chimbal era o braço do sofá. Várias vezes era pego de surpresa, porque a hora boa era quando eu sabia que ia ficar em casa. Então eu podia botar um som um pouco mais alto e fazer meu show ali, né? E aí várias vezes meu pai, minha mãe, minha irmã, ou outras pessoas que estavam chegando por lá, me pegavam no meio do show imaginário ali, era muito interessante. E a partir daí eu mergulhei bastante nas décadas do rock. Eu procurei ir lá pra trás pra ouvir. Eu sempre curti essa coisa do estudo através de décadas e tal, e aí fui 60, 70, 80. E aí os anos 90 eu confesso que foram os anos em que eu fiquei mais tempo ali gostando de bastante coisa, tanto das bandas do grunge, como principalmente as bandas daquele movimento do Britpop todo ali, daquelas bandas inglesas dos anos 90 que tentavam revisitar os anos 60 e 70, né? Então foi também um início. E então daí eu resolvi tentar entrar no curso, e consegui entrar também lá no curso de artes da escola João Pernambuco, que é localizada aqui na Várzea, que é uma escola ótima. Ela é pública, ela foca em várias modalidades de arte. Então tinha uma turma de teatro, de artes plásticas, em que era dividido entre escultura, pintura e tal, e o pessoal de música, que também era dividido, né? E então tinha o pessoal das vozes, tinha as cabines dos instrumentos de percussão, de cordas. Era muito legal porque, apesar de eu ter passado pouco tempo lá, era muito interessante ver essa mistura, sabe? Estar no meio daquilo e ter todo tipo de gente mexendo com arte, ali era muito interessante. Então a partir daí veio o momento em que eu resolvi prestar vestibular, né? Era até óbvio escolher música, mas eu acabei não escolhendo. Acabei escolhendo comunicação, até por conta de ter essa preferência no foco do estudo, sabe? Na parte de mídia, em distribuição, em impacto social nesse sentido, sabe? Em tudo que envolve os processos de mídia. Muito influenciado por conta da MTV também, né? Clipes, enfim. E aí prestei e aí entrei, né? Mas a partir daí, eu lembro que assim que as aulas nessa primeira escola municipal foram canceladas por motivos maiores, né? Eu lembro que esse meu professor Rodrigo, ele chegou a dizer bem assim: olha, vocês não precisam parar não, vocês podem continuar, vocês já estão no nível de ter banda, então vocês já podem ir montando as bandas de vocês aí à vontade. E aí foi o que eu fiz, né? E lembro bem que parte dos meus primeiros pratos eu comprei a esse professor também. Em paralelo com o curso superior, eu resolvi não parar de tocar, e aí saí procurando bandas independentes, que foi onde eu fiz grande parte do meu histórico mesmo. Daí eu entro na universidade e continuo tocando em paralelo, né? Daí foi bastante interessante porque a mesma dinâmica que eu vivenciei lá na escola de artes que eu citei aqui, eu tive, acredito, até que numa dimensão maior dentro da universidade. Então muita gente mexia com cinema, com audiovisual, música também, teatro, enfim, artes visuais. E foi onde eu também pude aprofundar também em estudo teórico principalmente, né? E por que escolher bateria, né? É interessante isso, porque acredito que também tem muito a ver, passa bastante pela questão de personalidade também. Uma entrevista recentemente, em que a entrevistada ela acaba, pra mim ela define bem essa coisa do baterista, que é sobre a coisa de fazer junto, sabe? A gente tem muito isso, assim, a gente gosta de fazer parte de banda, nesse sentido de ter um trabalho em equipe. Claro que isso não exclui os projetos solos e tal, mas esse senso coletivo, acredito que pra gente, baterista, não que não seja para os outros, mas pra gente é algo quase que obrigatório mesmo, né?
E agora eu falo um pouco sobre a questão do podcast em si. Para mim também é emblemático como eu defini fazer, porque eu lembro bem que eu estava em fim do curso e aí durante o curso de comunicação a gente tem a oportunidade de dividir disciplinas em outros cursos, né? Daí eu lembro bem, é um projeto antigo, de 2014, para falar a verdade. Eu lembro que em alguma parte, o que ele é hoje, ele já foi um pouco idealizado lá atrás para uma disciplina na faculdade. E aí eu lembro bem que foi na turma de publicidade e propaganda. Aí eu não conhecia ninguém, me meti naquela disciplina, nem sabia porquê. E aí acabei fazendo sozinho, né? O trabalho da disciplina. E aí eu lembro bem que eu apresentaria esse trabalho. Chegou o dia 13 de agosto de 2014. Lembro da data porque era o dia em que a gente encerraria essa disciplina. E aí eu lembro bem que todos os grupos apresentaram. E aí no momento em que chegou a minha vez, uma das alunas lá da turma interrompeu tudo assim, avisando que o avião do candidato à presidência na época, Eduardo Campos, tinha caído. Eu lembro bem disso, assim. E aí a professora, ela terminou a aula, assim, e apenas pediu para que eu mandasse o arquivo. Eu lembro bem disso. O arquivo da minha apresentação e pronto. E foi isso. E tenho até hoje os arquivos guardados e tal. Era uma época que eu lembro bem também, que tinha em que o podcast aqui no Brasil ainda não estava tão difundido como está agora. Tive a sorte também de um dos meus amigos, ainda na época de escola lá atrás, é um dos caras entusiastas e fomentadores do formato aqui no Brasil, que é o Thiago Miro. Quem é do meio da podosfera conhece muito bem. Eu lembro que lá atrás ele tinha podcasts e hoje ele trabalha na parte técnica, na parte de edição. E aí ele chegou até me convidar para algumas edições. Eu não fui, que eu não entendia muito bem. Mesmo estando dentro de uma universidade, a gente não era muito direcionado para o rádio, né? E aí o projeto foi guardado. Eu fui fazer outras coisas, circulei bastante, fui trabalhar em rádio, em estúdio de gravação e sempre tocando, né? Nesse meio tempo toquei em algumas bandas, o que foi também interessante para o meu crescimento como baterista. Então de 2019 para cá eu amadureci mais a ideia, né? Até também por conta de ter reunido alguma vivência com isso tudo. Então é até mais confortável para mim começar agora. E acredito também que isso também impacta até na qualidade também do podcast em si, né? E atualmente também faço parte de duas bandas, né? A Grande Angular e a Buffalo Lecter. E é nessas horas que a gente lembra o quanto é bom ter amigos, né? Porque também tive oportunidade de também atuar no teatro, né? Participei de alguns espetáculos infantis, espetáculos esses produzidos e dirigidos pelo artista Meiro Ribeiro, que é daqui de Recife também, e que a gente se conheceu e aí rapidamente houve o convite e eu gosto muito sempre que tenho oportunidade de participar desse tipo de show. E na área de comunicação eu poderia destacar, além de ter passado por rádio, eu passei pela Rádio Universitária AM aqui de Recife, fazendo operação de mesa, fiz reportagem para a Rádio Capibaribe em programa esportivo. Também passei pela TV Universitária, produzindo o programa Realidades com o professor Marcelo Pelizoli. Em estúdio de gravação, eu tive a felicidade de passar um tempo também no Estúdio Carranca, é um estúdio de renome aqui em Recife. Isso além de cobertura de eventos também e algumas campanhas eleitorais também. E dentro dos projetos da universidade, eu pude trabalhar muito próximo a um núcleo de documentação de arquivos de trabalhadores que são vinculados a sindicatos e que tratam de preservar a memória dessas entidades, né? Outro lugar que eu passei, que foi muito importante durante a minha
a minha estada na universidade foram alguns anos em que estive na Faculdade de Direito do Recife. Dispensa apresentações, o que foi interessante porque eu tinha contato com pessoas de outra área, né? E também tive uma oportunidade que gosto muito de lembrar da graduação, tive a oportunidade também de participar de um projeto chamado Projeto Rádio Escola, em que a gente tinha contato com alunos do ensino fundamental de uma escola pública aqui de Recife, e aí a gente pôde passar bastante conhecimento nosso para alguns adolescentes que eram interessados nessa área. E além disso a gente também se desenvolvia, né? O que é muito importante. A exemplo de uma outra atividade minha hoje, eu também passei por uma assessoria de comunicação de um sindicato, o que foi muito interessante porque eu pude reunir experiências, né? O que me levou também a 2 anos ter conseguido uma vaga também em uma entidade sindical, onde também trabalho até hoje. É basicamente isso. E falando um pouco sobre o Repercuta, espero contar com vocês por aqui sempre. Apesar de ser focado em bateria e percussão, mas também eu procuro sempre trazer o lado humano. Então muitas vezes até a pessoa que não é do meio, ela pode se interessar por conta de boas histórias, porque boas histórias todo mundo gosta, não conheço ninguém que não goste de uma boa história. Então acredito que a gente possa agregar e também transmitir algo importante. Essa coisa desse foco para além do instrumento é pelo fato de uma coisa que é fato e que muitas vezes a gente acaba não se atendo tanto. É que apesar de a gente amar tudo que a gente faz e a gente aprofundar na atividade em que a gente mais gosta, nós somos muito mais do que nossos ofícios, né? Então a gente tem muito mais a contar também para além do que a gente se propõe prioritariamente, né? Então é por isso que eu fiz até inclusive esse trailer, para que você que está aqui, né? Inclusive você que está ouvindo isso no futuro, né? Possa conhecer mais de perto também quem produz. Acho muito importante, né? Isso converge diretamente com o próprio conceito do podcast. Você deve encontrar o Repercuta nas principais plataformas. O Spotify é a que deve veicular mais rápido, e também com a página no Instagram repercuta.pod, esse pod com D mudo, né? Do podcast, no caso. repercuta.pod. A gente vai ter entrevistas, edições também temáticas, e a gente pode construir junto, inclusive, focando em um gênero específico, ou num disco específico, ou até algum debate específico, né? Esse meio midiático, musical, né? Isso além de conteúdos que vão apenas para a página no Instagram, que já está em funcionamento também. Então é isso, eu conto com você por aqui para repercutir bateria, percussão, música, arte, comportamento e principalmente boas histórias. Muito obrigado.